conta aí um pouco pra gente aí, como é que foi a sua história de conversão, com quantos anos você conheceu o evangelho? Fala pra gente aí. Na verdade, quando a minha mãe começou a frequentar a igreja, que ela foi, evangelizada por alguns conhecidos e parentes, ela e toda a família da minha mãe, eu era bebezinha. Então, minha mãe se batizou e começou a frequentar a igreja, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. Então eu me considero que eu praticamente nasci no berço evangélico, né, porque desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja. E eu tenho um irmão mais velho, então meu irmão já era um pouquinho maior. Meu irmão até inclusive chegou a ser batizado na igreja católica e tudo, mas eu já não, eu nem fui batizada em igreja católica, eu já fui apresentada na igreja evangélica mesmo, na Assembleia de Deus. Então, minha mãe se converteu na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e eu frequentei a Assembleia de Deus até depois de casada, me casei na Assembleia, tudo, faz 10 anos que eu congrego em outro ministério. Até antes disso, minha vida inteira foi Assembleia de Deus. E eu passei a frequentar outro ministério por uma questão de um direcionamento também. E foi quando eu conheci o pastor, que é o meu pastor até hoje, pastor Romário Garcia, da igreja que eu congrego, Ministério Restauração da Fé. Eu estava passando por um problema de ter filhos, né? Eu tinha perdido 3 bebês já, e aí comecei a ir por indicação de alguns amigos. Ah, vamos lá nesse culto, conhecer essa igreja, tal. E eu sempre fui assim de visitar outras igrejas também, mesmo fazendo parte da Assembleia de Deus. Sempre gostei de conhecer outras igrejas, ouvir pregações, né? Que sempre foi meu forte, ouvir pregações. E aí conhecemos o Ministério Restauração da Fé. E Deus usou o pastor Romário para falar comigo sobre fertilidade. Deus usou ele para falar comigo que eu seria mãe de filhos. E não que eu não acreditasse ou que eu não soubesse que existia toda essa parte profética e sobrenatural do Evangelho. Lógico que eu sabia porque eu cresci no Evangelho. Mas quando acontece uma coisa muito estupenda assim com a gente, é diferente, né? E aí Deus usou o meu pastor para falar comigo. 2 meses depois eu estava grávida do Kevin, que é o meu filho mais velho. Logo, aí depois veio o Kaique também, e mesmo na gestação do Kevin, uma coisa assim que me chamou muita atenção e fica aí uma dica para os pastores, né? Eu ia de vez em quando na restauração da fé, nos dias que não tinha culto na minha igreja, mas eu não participava de nada, de nenhum trabalho, eu ia apenas cultuar, ouvir a palavra. E quando aconteceu isso de Deus usar o pastor para falar comigo, tal, e eu cheguei e falei, pastor Romário, estou grávida. Ele não era o meu pastor, né? Eu tinha o meu pastor lá na Assembleia de Deus. Ele falou assim para mim, você vai vir aqui todas as segundas-feiras até você completar 3 meses. Você não comenta com ninguém ainda da sua gravidez, mas eu já estava prevenida, né? Porque quem perdeu 3 já sabe como funciona, né? E aí ele falou assim, Deus está me dando uma direção para fazer um propósito com você de oração toda semana até você completar os 3 meses. Uhum. E assim fizemos. E assim, isso foi que marcou muito a minha vida, porque eu não esperava isso de uma pessoa que nem me conhecia. Ele não estava ganhando nada com isso, eu não participava da igreja dele, nem eu, nem meu marido, a gente não fazia nada lá. Mas eu achei que foi um cuidado, um carinho tão grande que ele teve comigo, porque lá todo culto, depois, principalmente na segunda-feira, o culto é sempre muito cheio, então depois do culto tem aquela fila de pessoas para falar com o pastor orar por elas, mas eles sempre reservavam um horário para mim, para fazer a oração pela minha gestação, e graças a Deus correu tudo bem. Hoje eu tenho meus filhos aí para honra e glória do Senhor. Então, esse foi um gesto que aí, assim, não teve como eu não querer ser pastoreada pelo pastor Romário. Não teve, mas está aí na bênção de Deus, conversamos com o nosso pastor, nossos líderes lá da igreja que nós congregávamos, saímos na bênção, eles entenderam, nos abençoaram, e aí começamos a congregar no Ministério da Restauração da Fé. E estamos lá há 10 anos.